E agora sim, vamos fazer aqui a radiografia, vamos esmiuçar um caso gravíssimo que aconteceu e que é muito ilustrativo de tudo que a gente vem apontando nesse país. O colapso da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que ligava pela BR-226 as cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins, ilustra o Brasil. Um país que quebra após e durante os avisos de que vai quebrar, deixando uma porção de vítimas pelo caminho. A BR-226 é uma rodovia federal brasileira que liga as cidades de Natal, no Rio Grande do Norte, a Wanderlândia, no Tocantins. Isso significa que o responsável por ela é o governo federal, atualmente sob presidência de Lula, com o filho de Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, Renan Filho, como ministro dos Transportes, Fabrício Galvão como diretor-geral do DINIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, e Fábio Pessoa, da S. Nunes, acho que esse da S é da Silva, como diretor de Infraestrutura Rodoviária. E também queria registrar que o Renan Bezerra de Mello é o superintendente do DINIT no Tocantins. Chegou a ser preso em 2017 pela Polícia Federal. Parece que ainda é réu, inclusive. Foi nomeado também pelo governo Lula. Então vamos ao que aconteceu. No sábado 21 de dezembro, um morador publicou um vídeo denunciando a situação local. Nós pegamos esse vídeo para mostrar para vocês. Sábado, hein? Vamos prestar atenção nessa cronologia. Pode soltar. Olha só, toda rachada. Olha só, pessoal. Olha que coisa feia. Que coisa horrível isso daqui. Olha aqui, ó. Ó, ela tá fazendo lombada aqui, ó. Lombada. Passa toneladas e toneladas de caminhão aqui, ó. Entendeu? Muito pesado. Lá pra cima nem se fala como é que tá estragado, lá cheio de buraco. Olha só o estado dessa ponte. Eu acho que o governo federal tem que ter vergonha na cara. Os governos estaduais, prefeitos, vereadores das duas cidades. Porque se chegar a dar um desastre aqui, aí vão falar que eu não avisei. Vão falar que não teve gente que avisou. Mas estamos aqui avisando vocês. Isso aqui tá um perigo. Tá um perigo. Olha só. Olha só o estrago aqui. Olha aqui. Olha aí. Aparecendo os ferros. Olha aí. Olha aqui. Olha aí. Olha o estado dessa ponte. Isso aqui, olha o estado disso aqui, pessoal. Isso aqui é ponte. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Olha assim, olha aqui. Dá uma olhada. Final de ano tá aí, gente. Centenas e centenas de carros vão passar por aqui. Isso aconteceu uma merda. Isso aí cair. Tô avisando. Clica aí, gente. Clica aí. Manda pra meio mundo aí. Pode ser que nós vamos salvar vidas. Já pensou? Essa ponte ceder com ela cheia? O estrago que vai fazer? Tamo junto. Vamos fazer nossa parte. Vamos reclamar. Nós pagamos muito imposto. Vamos reclamar. Parabéns a esse morador que viu o problema, que cobrou as autoridades, que falou o que aconteceria se houvesse uma omissão deliberada. Chamou ali na chincha, como se diz, na linguagem coloquial, o governo federal, que é o responsável pela rodovia federal, mas também os governadores dos dois estados, Maranhão e Tocantins, os prefeitos e ainda os vereadores. E no domingo 22, dia seguinte a esse vídeo, um vereador de Aguiarnópolis, filmado por um colega na beira da ponte, apontou, aspas, os veículos pesados que passam por aqui, fecha aspas, e cobrou providências de autoridades. Justamente quando ele denunciava esse dano lateral visível na estrutura da ponte, a pista por onde passavam os veículos rachou, erguendo num primeiro momento uma dobra, sobre a qual uma picape que aparece no vídeo freando bruscamente passou como se fosse um quebra-mola, e num segundo momento cedendo e abrindo buraco que impediu a moto seguinte com duas pessoas de passar. Vamos assistir. Pessoal, de Arnópolis, do outro lado aqui está o Estreito do Maranhão, e eu gostaria de mostrar para vocês esse vídeo para que chegue até as autoridades competentes, deputados federais, senadores, né? Essa situação, olha só, essa ponte já tem mais de 60 anos de existência, né? E
como vocês podem ver através das redes sociais, dos noticiários, tem mostrado bastante que a ponte já não está mais suportando o grande fluxo de veículos pesados que passam por aqui. E eu gostaria de chamar a atenção das autoridades competentes para que viessem e tomassem uma providência, né? Eu quero até mostrar para vocês, chega aqui mais um pouco aqui, ó. Olha só, algumas rachaduras, olha só, essas rachaduras aqui, ó. Oi, William! Sai daí! Olha! Sai de perto, doido! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Caiu muita gente, doido! Ai, Deus, amado! Vamos lá embaixo! A ponte caiu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai. Ô Senhor Jesus, abençoe, Pai. Ninguém tenha morrido, Senhor. Simons! Meu Deus do céu, doido! Olha só o jeito que tá! Meu Deus, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Elias! Cancela, pode cancelar. Cancela, vai. Bora ver lá. Meu Deus do céu, todo mundo tava vendo isso aí, pra que o pessoal foi? Vejam o que ele falou das redes sociais, dos noticiários, quer dizer, havia já muita gente indignada, essa informação já estava circulando sobre o estado precário da ponte. Até amanhã de segunda-feira, 23, hoje, dia que a gente está fazendo essa transmissão, a Defesa Civil da cidade de Estreito confirmou 2 mortes. Uma jovem de 25 anos, identificada como Alana, e um homem de 42, identificado como Marson Gley Ferreira. Já a Polícia Rodoviária Federal confirmou o número de 12 pessoas desaparecidas, que depois subiu, de acordo com a Defesa Civil, para 16. As buscas pelos desaparecidos foram interrompidas devido ao derramamento de ácido sulfúrico de um dos caminhões no rio. Teve um morador que fez também a imagem, de uma forma mais distante, do momento em que a ponte desmoronou. Vocês viram ali o primeiro racha, a primeira abertura, como veículos que tinham passado pararam e, em seguida, caiu. E pelo menos 8 veículos despencaram. O ministro dos Transportes, Renan Filho, publicou na noite de domingo no Instagram um vídeo sobre suas providências posteriores ao colapso que matou pelo menos 2 brasileiros. Vamos assistir. Eu estou gravando esse vídeo porque eu tinha agenda amanhã em Alagoas. Nós iniciaríamos a duplicação da BR-101 e eu também tinha programado uma entrevista na TV Gazeta, afiliada da Rede Globo, para prestar contas do que fizemos ao longo de 24. Precisei cancelar essas 2 agendas, porque logo cedo, nas primeiras horas do dia, vou me deslocar à divisa do estado do Tocantins com o Maranhão. Vou comunicar aos 2 governadores de estado, ao governador Vanderlei e ao governador Brandão, com quem já falei durante o dia de hoje. Me acompanhará o diretor-geral do DENIT, para que a gente possa verificar quais as causas, determinar uma apuração profunda do que ocorreu, e iniciar já as tratativas para a reconstrução da ponte. Eu também fiz contato com o ministro Rui Costa, informei ao presidente o procedimento que vamos adotar para que a gente possa estar presente nesse momento de dificuldade. Comuniquei ao presidente a nota do DENIT, o posicionamento do Ministério, e nós vamos amanhã, no local, iniciar o trabalho, observar se infelizmente ocorreram mais vítimas, para que a gente possa dar a resposta possível diante desse desabamento da ponte na BR-226. Então eu queria informar a todos que tinham agenda comigo em Alagoas, informar também ao país que nós vamos trabalhar duro para a reconstrução da ponte sobre o Rio Tocantins, lá na BR-226, na divisa do estado do Maranhão com o estado do Tocantins, né, e determinar as devidas apurações do fato ocorrido. Era isso que eu tinha a comunicar.
não assume responsabilidade em qualquer momento do vídeo, só para deixar claro. Esse é o Renan Filho, filho do Renan Calheiros, que é um aliado do Lula, que foi beneficiado nessa indicação para comandar o Ministério dos Transportes, em razão justamente dessa aliança, desse escambo, como são feitas essas escolhas. O governador reeleito do Maranhão, Carlos Brandão, citado pelo Renan Filho, foi vice no governo do Flávio Dino, lá no mesmo estado, e assumiu o poder quando o atual ministro do STF renunciou ao cargo em abril de 2022 para se candidatar ao Senado. Logo depois desse vídeo do ministro, o governador Carlos Brandão acenou no X para o governo federal. Abro aspas. Agradeço a atenção do presidente Lula e do ministro Renan Filho no que diz respeito ao desabamento da ponte que liga o Maranhão ao Tocantins. Atenção posterior ao colapso, né? Só para deixar claro aqui, não é atenção à população que estava em risco com a ponte, é atenção ao governador para fazer aí toda essa cena posterior. Ele continua, amanhã estaremos no local vendo de perto toda a situação e trabalharemos juntos para superarmos este triste episódio. Como medida preventiva, suspendemos as operações de mergulho em razão de relatos de que um dos 2 caminhões que caíram no rio Tocantins transportava substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente. Peço que a população evite contato com a água. Seguimos dando o suporte necessário ao governo federal com as equipes do nosso governo presentes e comprometidas em garantir a segurança e o apoio às famílias. Fecho aspas. Caiu aparentemente ácido sulfúrico no rio. E houve ali coleta de amostras d'água para fazer o exame para ver se ainda estava tóxico a ponto de prejudicar o trabalho dos mergulhadores. O presidente Lula esperou o ministro Renan Filho chegar ao local das mortes para mostrar no X, no fim da manhã dessa segunda, que acompanha de Brasília a movimentação posterior às mortes. Abro aspas. Acompanho com muita atenção os desdobramentos da queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira entre os estados do Tocantins e Maranhão. O ministro Renan Filho está no local com os governadores do Maranhão, Carlos Brandão, e do Tocantins, Vanderlei Barbosa, e autoridades nacionais e locais para prestar toda a ajuda do governo federal na retomada do resgate das vítimas e apuração sobre o ocorrido. Meus sentimentos aos familiares das vítimas. Fecho aspas. É muito curioso, né? É muito curioso que depois do desabamento se fale em apuração sobre o ocorrido. A apuração está feita. A ponte estava num estado terrível, péssimo, com desabamento iminente. E o governo federal não fez nada para manter a ponte ali, sobre o rio Tocantins, funcionando para permitir a passagem dessas pessoas que precisam ir de um lugar para outro. Então agora é fácil falar em sentimentos, lamentar mortes, visitar o local, sem assumir qualquer responsabilidade. Mas onde estavam todos eles quando a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, da BR-226, dava sinais de risco para a população? Vamos relembrar aqui alguns episódios bastante ilustrativos. Em 18 de dezembro, 4 dias antes do colapso, 4 dias antes, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, exaltava no X o governo Lula pelas condições da BR-226. Pois é, fui lá encontrar essa postagem, abro aspas. Que beleza tá a 226, lutei muito pela federalização desta rodovia. Gratidão ao querido presidente Lula, o ministro Renan Filho, Getúlio Batista do DINIT, no Rio Grande do Norte, que é o superintendente lá. Sigamos, fecho aspas. É isso aí. A gente separou também o vídeo que ela publicou no X nessa mesma postagem, no qual ela mostrava de dentro de um veículo em movimento como tá bonita a rodovia e quantificava em 20 anos sua luta pela federalização. E vamos deixar isso aqui claro. Ela está exaltando o governo Lula como o responsável pelo estado, que ela estava considerando lindo, da rodovia. Se o governo Lula é responsável pelo estado da rodovia, que ela estava dizendo, propagandeando que é lindo, ele é responsável pelo estado da ponte, que era parte dessa mesma rodovia. Vamos assistir ao vídeo da propaganda maravilhosa. É sempre maravilhoso morar no mundo encantado da propaganda petista. Pode soltar. Pessoal, tô passando aqui na 226. Olha como tá bonita esse trecho aqui do As 907 Florânia. 20 anos, lutei muito por essa federalização e tá aí. Agradecer aqui ao querido presidente Lula, ao ministro Renan, ao DINIT no plano local. Alô, Jane!
Prefeita de São Vicente, alô Dom Júnior, Currais Novos, alô Galo, Florânia. Valeu o sonho, valeu a luta. Sigamos! Quer dizer, pega um trechinho ali onde não aparece nada de grave para fingir que a rodovia tá linda, tá maravilhosa. 4 dias depois, a ponte desabou. Em 8 de julho desse ano, 2024, Renan Filho, esse ministro que vocês viram falar, também estava lacrando no X, afirmando, aspas, que as rodovias estão cada vez melhores no governo do presidente Lula. Fecho aspas. Porque, aspas, infraestrutura responde a investimento. Olha aí o tweet dele. Eu simplesmente li uma parte. E ele fala, não, vamos parar por aqui, etc. Muito bem. Aí, ele publicou um vídeo também. E a gente vai colocar agora para vocês. Pode rodar. Sabe o que acontece quando o governo federal aumenta o investimento em rodovias? As rodovias melhoram. Em 2016, as rodovias boas eram consideradas 68%. Como diz aqui, de 2016 até 2022, elas caíram, as boas, de 68% para 52%. Enquanto as ruins aumentaram de 12% para 23%. Especialmente no governo Bolsonaro, resultado do baixo investimento, as rodovias no Brasil pioraram. Aumentaram buracos, por consequência pneus furados, carros e caminhões quebrados, e isso significou certamente maior custo de produção e atraso na vida do cidadão de maneira geral. De 22 para cá, o aumento do investimento garantido pelo presidente Lula significou rodovias boas subiram de 52% para 70%, e rodovias ruins caíram de 23%, como você pode olhar ali, para 12%. Esse é o resultado do investimento. Mais investimento melhora a sua vida. Mais investimento somado a trabalho técnico competente, dedicado, significa melhoria ainda maior. E eu queria falar para vocês, melhorou bastante e vai melhorar ainda mais. Acompanhe. Trabalho técnico competente, mais investimento, melhora a sua vida. Esse é o universo da propaganda do governo Lula, onde eles apresentam dados aí sobre dinheiro e fingem que a sua vida está melhorando porque eles estão botando dinheiro. Eventualmente dinheiro que está indo para a construtora e a gente não vê o resultado prático. Até novembro de 2023, na verdade, o governo Lula já havia garantido R$1,5 bilhão à empresa LCM Construção e Comércio, selecionada 29 vezes pelo DENIT, autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes. 6 obras que somam R$196 milhões foram contratadas sem licitação, ou seja, sem concorrência pública. Dessas, os maiores contratos se referem a obras precisamente na BR-226, prevendo pavimentação e melhorias, e na BR-316, no Maranhão, no valor de R$79,5 milhões. A LCM já foi acusada pela PF de fraudar medições e pagamentos em serviços de pavimentação na BR-364 em Porto Velho, Rondônia. A investigação, segundo a PF, evitou um prejuízo de R$12 milhões aos cofres públicos. O dono da LCM, Luiz Otávio Fonte Junqueira, foi acusado de improbidade pelo Ministério Público Federal no Tocantins por um prejuízo de R$4,8 milhões em obra na BR-153, também contratada pelo DENIT. Ele ainda foi acusado de superfaturamento na construção de um hospital em Santarém, no Pará. O caso rendeu prejuízo de R$1,8 milhão e o empresário virou réu em ação movida na Justiça Paraense. A LCM surgiu em 2014 e aproveitou a brecha de mercado decorrente do cerco da Lava Jato sobre outras empreiteiras aliadas de Lula. E com a extinção da força-tarefa no governo Bolsonaro, o investimento voltou a ser mote do governo Lula, que instrumentaliza ministérios, departamentos, empresas públicas, órgãos de fiscalização, tribunais, garantindo mais uma vez fortunas a empresários amigos, enquanto o restante do país literalmente desmorona. Duda Teixeira. Felipe, a Fátima Bezerra faz aquele videozinho ali elogiando a federalização, mas federalização nem de longe vai solucionar o problema das estradas brasileiras. A gente vive, primeiro, num país que não tem recurso, falta dinheiro para fazer investimento, e o pouco recurso que tem vai nessas contratações sem licitações, o DENIT, que vão parar, o dinheiro vai parar, sabe onde, né? E o Gilmar Mendes também falou, né, da estatização como solução para uma privatização que não deu certo.
também não é solução. Se uma privatização não deu certo, é melhor pegar lá e corrigir e fazer outra privatização, né? É um país, então, que não tem recurso sobrando e o recurso... Não é falta de dinheiro, né? Eu quero frisar isso. Não é falta de dinheiro. Tinha dinheiro que estava indo para a construtora, tinha milhões de reais que estavam sendo investidos, entre aspas, sem licitação. Quer dizer, dinheiro tem. Me parece que o que falta é a competência, o que falta é a responsabilidade, o que falta é a preocupação com a infraestrutura pública nesse país. Os ministérios, departamentos são utilizados para escambo político, essas pessoas ficam lá fazendo sabe-se lá o quê, mas quando a gente vê, tem obra, tem ponte se dá defeito, cai e as pessoas morrem, que foi o que aconteceu. Então, assim, se tem um ponto crucial que precisa ser fiscalizado sempre, é ponte. E isso não foi feito. E quando a gente vai ver que tem milhões, e inclusive tem bilhões para os parlamentares, e eles dizem que é para mandar para o reduto eleitoral para fazer obras importantes, cadê também, então, o dinheiro das emendas parlamentares? Quer dizer, só para frisar, você colocou muito bem que o dinheiro, quando tem, é utilizado para dar fortuna para esses empresários e tal. Eu só quero registrar que dinheiro não falta. Falta é prioridade, falta é qualidade nos gastos públicos. O dinheiro está indo para as mãos erradas e é isso que a gente está denunciando aqui. E um outro ponto é que manutenção de ponte não dá voto. Então, o dinheiro que vai para esse tipo de atividade é nada, né? E essa ponte, obviamente, ela não começou a ter buraco, a expor ali o ferro de um dia para o outro, né? Isso já está vindo de muito tempo. Então, assim, o governo Lula já está no segundo ano, já teve tempo suficiente para identificar o problema e corrigir, né? Não fez isso por incompetência, então tem sim que ser responsabilizado pelo que aconteceu. 2 anos de governo, né? A gente está no final do segundo ano. E em vídeo ao lado de Renan Filho, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, fez elogios ao ministro e ao DENIT. Vamos acompanhar. Bom, em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com as famílias. Agradecer aqui o meu companheiro, certo, o governador do Tocantins, Vanderlei, que também está nessa divisão de sofrimento entre nós. Isso aqui vai ficar um transtorno durante algum período. Mas é lógico, o ministro Renan está acostumado a vencer esse transtorno. Agora, recentemente, nós tivemos aquela tragédia do Rio Grande do Sul. E ele fez todas as obras necessárias de infraestrutura para que o Rio Grande do Sul voltasse ao normal. Aqui no estado do Maranhão, ele tem sido extremamente sensível. Ou seja, o que o ministro está aqui dizendo, eu quero avalizar da rapidez, da agilidade. É lógico que essa ponte é uma ponte de 1960, com o nome de Juscelino Kubitschek. Todas essas pontes, elas estão sofrendo, certo, uma análise e um acompanhamento. Muitas delas estão sendo recuperadas. Agradecer aqui o nosso presidente do DENIT do Brasil, o Fabrício, que tem sido também outro grande parceiro. Sem ele, a gente não avançaria. Agradecer aqui o Coronel Célio Roberto e também o Corpo de Bombeiro do Tocantins. Nós estamos trabalhando alinhados. Aqui não existe disputa, até porque aqui todo mundo tem que estar junto. Agradecer aqui os 2 superintendentes do Maranhão, João Marcelo, do DENIT, e o Renan, por acaso é Renan também, o superintendente do Tocantins. De forma, meus amigos, quero aqui, a gente veio hoje aqui para, além de se solidarizar, dar para vocês um prognóstico, dar para vocês uma luz. Quando vai começar, quando vai terminar, e eu quero aqui testemunhar, certo? A agilidade do DENIT, a agilidade do ministro Renan, que com certeza isso vai ter entregue em tempo hábil. É inacreditável se a gente não conhecesse essas figuras já de longa data. Como a gente conhece, a gente não se impressiona mais com a cara de pau. Pessoas morreram quando havia denúncias de falta de manutenção da ponte. E ele está fazendo agradecimentos pela agilidade. Quer dizer, é tudo do avesso. Ele falou, não, essas pontes são da década de 60 e muitas delas estão sendo recuperadas. O que quer dizer isso? A ponte caiu. A ponte não estava sendo recuperada. Nós vimos isso nos vídeos. E ali bajula o ministro dos Transportes, bajula o governo federal. Só parece um disclaimer. Em primeiro lugar, quero solidarizar as vítimas, e depois vira uma peça de propaganda política. Todos com os seus coletinhos para aparecer na foto.
para tentar limpar a sua imagem. Olha, nós estamos fazendo todo o possível, nós estamos tomando todas as providências, etc. E o que fizeram antes? Nada. Quer dizer, esse vídeo é muito ilustrativo da cara de pau da politicagem brasileira. Duda Teixeira. Inacreditável, né? Parece que ninguém morreu, ou não teve luto algum. Ele fala ali de solidarizar, mas na verdade, ele falando ali, você vê que não tem nenhuma compaixão, né? Não teve nenhuma coisa de sentimento ali de humanidade pelas vítimas, né? A preocupação dele é elogiar o ministro dos Transportes e o cara do DENIT, né? É lamentável. E aqueles vídeos que vocês mostraram dos moradores apontando ali as falhas na ponte, né, antes da queda acontecer, e agora esse sujeito elogiando os ministros, assim, dá uma sensação, uma angústia de desamparo da população, né, como se realmente a população tivesse totalmente abandonada, né? Tem um ali que fala, olha, a gente paga impostos muito altos, mas o que o governo, as autoridades dão em troca é nada, né? E quando morre alguém, eles parecem que não dão a mínima, né? Não se importam com isso. E ficam eles próprios se autoelogiando. Exato. É horrível isso daí. Olha, que cena lamentável. A gente viu um vídeo de políticos elogiando uns aos outros depois de um desabamento de ponte que matou 2 pessoas e até onde se pronunciou a Defesa Civil e a Polícia Rodoviária Federal, antes da gente entrar aqui no estúdio, 16 pessoas desaparecidas. Quer dizer, você tem um potencial aí de 18 mortes nesse episódio. Não está confirmado, tá? Tem 2 mortes. Mas se há 16 pessoas desaparecidas, vamos torcer para que haja vida nessas 16 pessoas, que elas sejam encontradas com vida. No entanto, é sempre muito delicada essa situação de mergulhadores estarem procurando por corpos. Então, ele está usando o momento da coletiva para lavar a imagem das pessoas responsáveis pelo estado precário da ponte que caiu. É tudo ao contrário. Assim, eu fico absolutamente indignado, não consigo perder a minha capacidade de me indignar com tamanha desqualificação moral, administrativa, intelectual para exercer esse tipo de cargo. O insulto que é a inteligência, como o Duda bem apontou, os brasileiros pagam impostos, pagam uma das maiores cargas tributárias do mundo e são pagadores de impostos que eventualmente caem numa ponte que desaba por falta de manutenção, mesmo depois de todos os avisos de outros pagadores de impostos. Então, quer dizer, para que existe político e administrador, gestor, que tem as ferramentas da máquina pública para atuar? É para aparecer de coletinho depois que as pessoas morrem? É para isso? Olha, nós garantimos que nós seremos ágeis para coletar os corpos e tal, nós garantimos que nós vamos reconstruir a ponte o mais rápido possível. Por que ela não estava reparada? Agora, baixa um decreto, o ministro dos Transportes, Renan Filho, porque ele está precisando mostrar serviço. Ele está precisando mostrar que está fazendo alguma coisa. Não fez até a ponte cair. A gente vê ele fazer política o tempo todo. O governador do Maranhão, ele faz política o tempo todo. O Carlos Brandão era vice do Flávio Dino. Eram aliados. Aí começaram a ter umas tretas pequenas por politicagem. Porque um defendeu uma pessoa para um cargo na Assembleia Legislativa do Maranhão, o outro defendeu outra. Aí começaram a ter umas rusgas aqui e tal. É política. Isso eles estão fazendo o tempo todo. Agora, a preocupação com a infraestrutura pela qual as pessoas passam no transporte, para chegar, para fazer entrega de produtos, é uma área, inclusive, onde circulam produtos agrícolas importantes, nada. E aí vem fazer toda essa pose na maior cara de pau. A gente não vê um pingo de sinceridade na manifestação de solidariedade, porque ela não é prioritária, ela não ocupa toda a ênfase do discurso do governador, do ministro. O ministro, ele fez uma postagem no Instagram, como a gente mostrou, na noite das mortes, do desabamento, para dizer, olha, eu tinha uma agenda, quero dizer aqui que vai ser cancelada a agenda e tal, não sei o quê. Aí parece, infelizmente não vou poder ir a Alagoas, o que aconteceu, eu vou ter que sobrevoar aquela região. E eles sobrevoaram, né? A gente não tem mais vídeos aí, produção, porque tinha coletiva, tem eles.
Ah, tem o do helicóptero? Então vamos soltar, porque é a cena clássica. Depois da omissão deliberada, vem o sobrevoo para fazer parecer que estão fazendo alguma coisa. Quer dizer, as pessoas que pagam os impostos, elas não podem contar com o Estado para preservar as suas vidas. Depois que elas morrem, elas podem contar com um sobrevoo propagandístico. Pode soltar. Não sobrevoaram antes? Se passasse ali perto da ponte, veria as rachaduras que o morador estava mostrando na véspera, que o vereador mostrou na hora, citando inclusive outras informações circulando em redes sociais e noticiários. Mas não, bota o coletinho, vai lá fazer uma foto, um vídeo para a rede social, estamos tomando as providências. Não tomaram, porque estavam fazendo política. Renan Filho tem esse cargo porque é filho do Renan Calheiros, que tanto apoiou o Lula contra a Lava Jato, aliado, inclusive como relator na CPI da pandemia, na época do governo Bolsonaro. Quer dizer, com isso que eles se preocupam, com os cargos, com a boquinha, com o poder. E a manutenção, a estrutura, ela vai literalmente por água abaixo. Algo mais, Duda? Desqualificação moral. Você falou, tem toda a razão. É triste mesmo esses daí colocando coletezinho e fazendo elogios a si próprios. Isso aí é difícil de engolir. Não, e o que essas pessoas do governo Lula estariam falando se fosse outro governo, se fosse um governo à direita deles, que não tivesse preservado uma ponte sobre a qual os moradores já estavam apontando uma série de defeitos e pessoas tivessem morrido? Eles estariam chamando, vocês acham? Respondam no chat. Eles estariam chamando o governo de assassino? Porque no governo Bolsonaro, eu não estou chamando. Eu não estou fazendo acusação de criminal, etc. Estou fazendo meu trabalho de jornalista de mostrar os fatos. Os órgãos de fiscalização e controle, se fossem independentes, deveriam fazer as devidas investigações e deveriam chegar aos responsáveis. Dificilmente a gente vai ver isso. Agora, na época da pandemia, eu critiquei a conduta aloprada do Bolsonaro. O Brasil se atrasou na compra de vacinação, na providência, na distribuição, houve campanha anti-vacina, etc. Pessoas morreram. E aí o que a propaganda lulista fazia naquela época? Apontava o governo como sendo um governo assassino, como sendo até um presidente genocida. E agora que pessoas morrem numa rodovia federal que não teve a sua manutenção pelo governo Lula. Então, eles botam o dedo em riste para falar dos adversários, volta e meia com razão, porque os adversários fazem muita sujeira e aqui a gente denuncia. E, no entanto, não conseguem assumir um pingo de responsabilidade e ainda ficam tentando lavar a própria imagem diante desse rastro de vítimas.